Olá, seja bem-vindo à terceira aula da nossa série sobre os 3 primeiros capítulos do livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco, da Torá, onde nós estamos vendo como é que Deus forma o povo de Israel dentro do Egito, dentro de um contexto de uma dura escravidão, e Deus vai retirando esse povo. E agora nós chegamos à última aula, a terceira aula, e justamente ao terceiro capítulo, onde nós temos o clímax, o momento principal onde Deus vai começar a formar em Moisés a figura do libertador. Moisés é um dos indivíduos do Antigo Testamento que tipificam, que precedem a figura de Jesus Cristo. E principalmente a característica dele como libertador de Israel vai nos sinalizar e antever a vinda de Cristo, daquele Cristo que é o libertador não só dos judeus, mas de todo mundo, de todos os filhos de Deus que se convertem e são livres do pecado, e também do Cristo que voltará e governará sobre as nações. Moisés vai adquirir principalmente essa característica a partir do terceiro capítulo do Êxodo. Na aula passada nós vimos como Moisés vai para a terra de Midian. É importante você entender que Moisés sai do contexto de escravidão do Egito depois de ter matado um egípcio que agredia um dos seus irmãos judeus, né? Ele foge com medo de Faraó lá naquele lugar por 40 anos, né? Segundo o discurso de Estevão, que a gente vê no livro de Atos, Moisés ele vai ter o contato com uma família. E dessa família ele vai acabar se casando, né? Vai se casar e vai pastorear as ovelhas do sogro dele, de Jetro. E na aula passada nós vemos então como foi o período que Moisés passou em Midian. O começo desses 40 anos que Moisés passa em Midian, que vai desencadear, vai ser um contexto, a narrativa vai nos levar agora para o terceiro capítulo, quando finalmente Moisés não encontra só um homem, que foi o sogro dele, não encontrou só uma esposa, que foi Zípora, não encontrou só um rebanho, mas vai se encontrar com Deus. E a narrativa vai mostrar o Deus Todo-Poderoso voltando a se relacionar diretamente com o povo depois de séculos de interrupção. Lembrando que quando o povo vai para o Egito, né, Abraão vai se reencontrar, Abraão não, perdão, Jacó vai se reencontrar com José e os outros filhos vão, os filhos de Israel vão até lá. A Bíblia coloca uma narrativa, uma interrupção na narrativa desde José até Moisés, são séculos que se passam, que Deus não está falando diretamente, não é documentado como é que foi o relacionamento com Deus, então nós supomos que foram séculos de silêncio, mas agora Deus volta a falar. Deus vê a escravidão e vai falar com Moisés, e esse é um tema central que a gente precisa entender, e eu quero te convidar a estudar o capítulo 3º do livro do Encontro de Moisés com Deus. O nome dessa aula, o Encontro com Deus no Horebe. Então a nossa série sobre o Êxodo, o povo e o chamado de Moisés, e a ênfase na aula de hoje é justamente sobre o relacionamento, o encontro, a revelação de Deus para Moisés no Monte Horebe. Você provavelmente já ouviu falar desse lugar, né? O Monte Horebe, como a gente pode acompanhar no destaque, em cima da imagem, é o local onde acontecem 3 eventos relevantes dentro do livro do Êxodo. Eu acho que até se a gente for pensar, como o livro do Êxodo narra, conta a história do povo saindo do Egito, indo em direção à terra de Canaã, passando por um grande e terrível deserto, né, como vai ter esse nome, o Monte Horebe foi o principal lugar. Por quê? É o lugar onde Moisés fala com Deus na sarça ardente, é o lugar onde Moisés reencontra Arão, e Arão vai ser inserido no chamado de Moisés, vai ser inserido no propósito de libertar o povo de Israel. E terceiro, quando o povo sai do Egito e vai para o Horebe, quer dizer, onde Moisés retorna ao Horebe, é nesse lugar que o povo vai receber a lei em Êxodo 19. Então, do livro do Êxodo, da narrativa, o ponto central, tudo o que acontece no Horebe. A relevância é do homem que sobe o monte e tem um contato com Deus. Faz essa função profética, né, de sair do que é natural para receber de Deus numa região mais alta, né? E isso vai acontecer no Horebe. O Horebe é relevante para nós por causa disso. Quando nós olhamos o nome Horebe, ele em hebraico significa deserto. Então Moisés se encontra com Deus no deserto. É muito simbólico entender que o Horebe, nós vamos ver uma imagem mais para frente, ele está numa região desértica e como o monte, ele também é um deserto. E o nome por si só, Horebe, significa deserto. Então a gente vê que no auge do deserto, no ponto mais alto do deserto, Deus fala com o homem. Então isso traz aplicações até pastorais para as nossas vidas. Moisés estava num deserto físico e num deserto espiritual também. Nesse contexto, Deus falou com ele no ponto mais alto do deserto, no Horebe, Deus vai falar com Moisés. E vai ser conhecido na Bíblia o Monte Horebe como Monte de Deus, porque é justamente onde Moisés vai conversar com Deus e aquele lugar fica marcado com esse nome. Tem uma outra observação. Horebe geralmente é entendido como outro nome para o Monte Sinai
ou como um termo que se refere à região onde o monte se localiza. Então, a gente não tem como ter uma precisão exata mesmo de afinal onde é esse Horebe. Pode ser tanto um monte dentro do Sinai ou aquela região maior e o Sinai é uma parte dela. Enfim, não é algo que muda o nosso entendimento. E se a gente entender que o Horebe e o Sinai, de certa forma, são os mesmos lugares, a gente vai dar a ênfase correta, que é o lugar onde Deus visita o povo. Isso já é o mais importante para nós, só uma dúvida histórica, né? Mas é o lugar onde Deus vai se relacionar com o povo. E nessa imagem aqui, simbolicamente, é Moisés recebendo a lei, Moisés relacionando com Deus em Êxodo 19, recebendo os 10 mandamentos, e o povo atônito, né? Com aquele Deus que se manifestava de maneira poderosa. Aqui seria, então, o Monte Horebe. Se você procurar no Google, vai encontrar imagens parecidas com essa, né? Então, uma região mais próxima, né? Esse monte que você reparar na base, ele já é um deserto e o próprio monte é um deserto. O monte seco, não existem árvores ali. Provavelmente, levando em conta a narrativa bíblica, as árvores que haveria, né, seriam arbustos pequenos, uma vegetação muito rala, pela sequidão do lugar mesmo, né? Então, Moisés estava peregrinando entre um deserto terreno até chegar a um deserto um pouco mais alto. O Horebe, olhando já no mapa ao lado, né, ele fica nessa ponta mais ao sul, naquele triângulo ali, nessa parte de baixo, na península do Sinai, a localização entre Egito e Canaã, e atualmente faz parte do Egito. Então, se você olhar para o mapa, numa extremidade está escrito Israel, de uma coloração mais escura, na parte mais clara é o que hoje é o Egito. Essa região era a terra de Midian, não era a terra do povo de Israel, não era uma terra do povo egípcio, e na parte mais baixa é onde Deus leva Moisés para se encontrar com ele, né, no Horebe. Deus permite que as circunstâncias de Moisés o levem até esse lugar, a esse monte, e Deus tem algo específico para o povo neste lugar. Mais ou menos aqui uma trajetória do caminho que o povo percorre a partir do Êxodo. O Êxodo propriamente dito é quando Moisés liberta o povo do Egito atravessando o Mar Vermelho. É um pouco depois do que a gente está estudando aqui. Porque aqui Moisés foi até Midian, vai conversar com Deus, vai voltar ao Egito. O Egito ele vai conversar com os anciãos de Israel, vai conversar com o faraó, vão vir as 10 pragas e depois daquele contexto da Páscoa, do Cordeiro, o povo sai em direção ao Mar Vermelho, Deus abre o mar e eles atravessam. Eles passam para o lado de lá. Mas é mais ou menos uma suposição, né, de como deve ter sido a trajetória do povo. E você percebe que tem uma linha ali, ó, que sai de um canto do Egito, até que essa linha, né, essas setas, elas descem e está ali, deserto do Sinai, está escrito Sinai, ali é onde era o Horebe, aquela região. Moisés vai primeiro para lá como refugiado, né, como um exilado, um peregrino que cuidava dos rebanhos do sogro dele, e depois Moisés leva o povo. Então Deus fez com que Moisés conhecesse, aprendesse o lugar para depois conduzir todo o povo de Israel e o restante do Êxodo até chegar perto de Canaã e aí o livro de Josué com a tomada de Jericó, né? Então ali, ó, em Jericó, certinho, lá num canto embaixo de Canaã, onde está diante do Rio Jordão, é ali que acaba o livro de Deuteronômio, e depois é a tomada de Canaã por Josué. Nessa aula nós veremos então um pouco da história e sociedade. Nós veremos a história do que se passa com o Êxodo e como é que estava o povo sendo formado. Aula 3, Moisés como pastor do rebanho de seu sogro. Fundamental para nós entendermos que Deus ele vai se comunicar com pastores e Moisés precisou ser um pastor para ouvir Deus. E o encontro de Moisés com Deus no Horebe. O terceiro capítulo do Êxodo, né? Do verso 1 até o 14 é um resumo que a gente vai ter. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se você preferir também, nos acompanhe com a leitura aqui na tela mesmo. Vamos ler os 3 primeiros versículos aqui. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando nós olhamos, então, e vamos estudar esse texto aqui no nosso slide, a primeira coisa que nos chama a atenção é que Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Moisés não era o dono do rebanho, mas Moisés cumpriu uma função pastoral. Deus deu, por meio dessa circunstância, uma nova profissão para Moisés. Você se lembra que Moisés, ele cresceu, né? Ele foi educado dentro da corte de Faraó.
Moisés nasce no Egito, filho de uma mãe de um pai hebreu, nasce numa família, ele é criado por um tempo por Joquebede dentro da casa dela, apesar de ter sido colocado às margens do Nilo, ter sido adotado pela filha de Faraó, volta por curiosidade de Joquebede, mas ele vai ser educado com toda a ciência e conhecimento dos egípcios. Então nós vimos na aula passada até que Moisés tinha essas características, né, físicas de se parecer com o egípcio, mas agora há uma transição. Moisés ele precisa ter uma nova profissão e Moisés vai ser um pastor. Você lembra qual era a profissão dos patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó? Pastores. Todos os filhos de Jacó também eram pastores. O próprio José, até ser vendido como um escravo, e lá no Egito ele sair de uma condição de prisioneiro e ascender ao governo, à nobreza, José era um pastor. Nesse contexto do Egito, ele é trocado por um governante, mas ele era um pastor. É como se o legado de Deus para o povo de Israel estivesse condicionado ao exercício do pastoreio. Era preciso que um outro pastor se levantasse para que continuasse a conduzir o rebanho de Deus de volta para a terra da promessa, de onde Abraão saiu. Então, por isso, Deus destitui Moisés da nobreza para o pastoreio. Ao contrário de José, que saiu do pastoreio para a nobreza, e nesse momento se interrompe o chamado e a vocação do líder do povo de Israel, ele regride, um outro homem regride socialmente para estar numa condição de pastor e aí ter a legalidade para conduzir o rebanho de Deus para fora do Gozem, para fora do Egito, desse pasto que não era onde Deus queria. Então Moisés ele precisou se tornar um pastor para que depois pudesse ter a legalidade de conduzir o povo de Deus. Mas como o pai de Moisés, né, não tinha essa condição, né, nem o pai físico de Moisés, que Moisés já tinha ido morar no palácio, nem a filha de Faraó tinha essa profissão, ele precisou ser, entre aspas, adotado, né, entre aspas, ter um outro pai espiritual para que pudesse dar direção para ele. Essa vai ser a função de Jetro. E Moisés vai se encontrar justamente no Horebe. Moisés sozinho, com o rebanho, ele chega até o Horebe e em um momento Deus aparece para ele, é o que nós vemos aqui no verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Primeiro ponto, anjo do Senhor. Nós temos várias alternativas para tentar entender o que afinal é o anjo do Senhor. Nós chegamos à conclusão, biblicamente, que esse anjo do Senhor é um mensageiro de Deus, alguém com extrema autoridade. Outras interpretações sugerem que pode ser o próprio Jesus encarnado, que todas as manifestações de um anjo, de um enviado, de um mensageiro de Deus, principalmente quando nós vemos aqui, né, tem até um destaque com A maiúsculo, está falando de uma pré-encarnação de Jesus, de um momento onde Jesus não está encarnado, mas está reconhecível, está passível de ser encontrado, de reconhecido como figura humana. Quem almoça com Abraão lá no livro do Gênesis, provavelmente foi Jesus. Quem aparece para Moisés, provavelmente foi Jesus. Então tem uma explicação que vai levar isso em conta, o fato que a gente se resume sabendo que, de certa maneira, é Deus que está ali. Seja por Jesus Cristo pré-encarnado, ou seja por um anjo de uma grande autoridade enviado por Deus, alguém que fala em nome de Deus está diante de Moisés. Não é um outro sacerdote, tem atenção, não é um egípcio, não é um hebreu, já tem um contraste. Só que Moisés não sabia que era Deus, porque o que ele vê o anjo apareceu, mas o que ele vê? Uma chama de fogo no meio de uma sarça. Então o que chama a atenção de Moisés é que tinha uma sarça que pegava fogo. E essa sarça, olha no texto ali, ela estava em chamas, mas ela não se consumia. Um arbusto, e você sabe que um arbusto seco pega fogo rapidamente. E não tinha nada de novidade em Moisés, no meio da noite, encontrar um arbusto pegando fogo. Porque o calor era tão grande no deserto que, seja durante o dia ou seja no final do dia, essa palha seca ela se tornava incandescente, pegava fogo e rapidamente se consumia. Só que o que acontece aqui é que ela continuava. Então o que chama a atenção de Moisés não é necessariamente a sarça que estava em chamas, mas a sarça que estava em chamas e não se consumia. Ele olhou, provavelmente naqueles dias viu várias sarças, mas aquela teve a atenção dele porque ela não se consumia. E aí Moisés vê essa manifestação, né? Isso vai nos simbolizar, nós que já estamos mais na frente da história, isso vai nos simbolizar que a ação de Deus é a que põe fogo na sarça, mas não a consome. É o Espírito Santo que nos põe em chamas, mas não consome o nosso corpo. É o Espírito Santo que se aposta e faz com que nós todos os dias queimemos sem que sejamos consumidos, né? Essa função não tem um fogo destruidor no Espírito Santo, ele é o que nos ativa para sermos evidentes, né? Fora esse entendimento espiritual, era a atenção de Moisés sendo retida para aquilo que ele nem imaginava que era. Nós sabemos no verso 2 que é o anjo de Deus, que é o Senhor, mas nós não sabemos, mas Moisés, no caso, não sabia o que era, né? Então Deus, no verso 3, ele promove um evento que causa espanto e curiosidade em Moisés. Deus reteve a atenção de Moisés.
Deus talvez se tivesse lançado como uma voz, Moisés poderia ter entendido qualquer outra coisa. Mas primeiro Deus põe uma sarça em chamas e não a consome, e a atenção de Moisés fica cativo para aquilo. Talvez eu e você, na primeira sarça que pegou fogo, a gente teria saído correndo, porque a gente não sabe como as coisas funcionam no deserto. Já Moisés estava treinado, estava dentro do período de 40 anos em Midian, e Deus atrai os olhos de Moisés. Tenha atenção para isso. A primeira manifestação de Deus, quando Deus volta a falar com o povo, é por meio de um homem que era nobre e se tornou pastor, e Deus atrai a atenção desse homem pelos olhares. Do mesmo jeito que Adão e Eva caíram porque olharam para o fruto, Moisés vai ser levantado porque olhou para uma experiência com Deus. Aquilo que Adão e Eva caíram por que não deveriam ter olhado, Moisés vai ser levantado porque olhou para o lado correto e Moisés vai se aproximar dessa manifestação. E aqui é muito importante você entender que Moisés não sabia que era Deus, era só uma sarça que estava incandescente. Verso 4, vamos acompanhar o texto. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, resposta de Moisés, Deus do meio da sarça o chamou, outra resposta a Moisés, e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Está vendo essa transição? Os 3 primeiros versículos de Deus se aparecendo para Moisés sem se revelar. Moisés vê uma manifestação sem saber qual que era. Nos outros 3, Deus vai se revelar. Deus chama a atenção, mas Deus explica. Isso ele faz com a nossa vida também. Ele chama a atenção e depois dá um entendimento. Mas Deus ele é pedagógico e teve a atenção de Moisés. Verso 4, Deus chamou Moisés. Então Deus primeiro chama a atenção dos olhos e depois chama a atenção dos ouvidos. Primeiro Deus faz com que Moisés veja para que depois Moisés ouça. Deus foi pedagógico porque queria toda a atenção para Moisés. Veja que Deus ele não está sendo exatamente subordinado a Moisés. Mas vai ficar claro nessa série aqui, nesses 3 versículos, como Deus se adequou, não se limitou, mas se adequou às limitações culturais e sensoriais de Moisés para que pudesse ter atenção e se revelar com precisão. Deus não estava falando com um sacerdote no templo, ele estava falando com um pastor, entre aspas, perdido num propósito, no meio de um monte seco. Deus tinha que ser preciso, ele falou com Moisés uma única vez. Esse evento que Moisés encontra com Deus não foi repetido dessa maneira. Moisés teve que ter um único encontro com Deus para a vida dele ser transformada, né? E muitos de nós precisam de encontros mensais com Deus, que se convertem, se arrependem para poder ter uma vista ajustada. É assim, Moisés não se desviou depois desse encontro, ele sim se realinhou e alinhou todo o propósito do povo dele. Moisés não teve encontros periódicos com Deus para ajustar a santidade ou o chamado dele. Um só foi necessário e Deus teve toda a atenção de Moisés em prontidão, porque Moisés se aproxima e Deus o chama. Primeira coisa que Deus fala para Moisés de tudo que poderia ter dito, poderia ter se apresentado, é Moisés. A gente não sabe se ele falou o nome, né, como viu na aula passada, o nome em hebraico ou o nome em egípcio. Mas Deus acessou a intimidade de Moisés. De tudo que Deus poderia ter falado, poderia ter feito, poderia ter usado para se apresentar, foi chamar Moisés pelo nome, assim como ele chamou Adão pelo nome quando Adão caiu. Primeira coisa que ele fala para Adão é Adão. Primeira coisa que ele fala para Moisés é Moisés. Isso mostra que Deus sabia a intimidade e a individualidade de Moisés. Moisés tinha várias ovelhas em volta. Qualquer barulho que não fosse uma voz reconhecível pelo ouvido dele poderia desfocar a atenção dele, ele poderia estar encontrando com outra coisa. Mas Moisés foi encontrado por Deus, o Deus que falou o nome próprio dele. E qual foi a resposta de Moisés? Tão pronto Deus foi para falar com ele, tão pronto Moisés foi para responder. Eis-me aqui. Então essa voz que chama a atenção de Moisés, que a gente ainda não sabe se é Deus, ela fala com Moisés e Moisés responde de imediato, estou aqui à sua disposição. Seguindo o verso 5, essa é a parte chave do capítulo 3. Não se aproxime, peraí, o Deus que teve prontidão para responder falou para ele não se aproximar. A gente já viu uma incoerência. Moisés estava próximo da sarça, ele quer se achegar, como a gente viu, né? Viu no quarto, vindo que ele se aproximava, Deus fala para ele não se aproximar. E aí Deus lança uma ordem que é o seguinte, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Qual o sentido de Deus pedir para Moisés ficar descalço na presença dele porque a terra era santa? Qual o sentido? Deus não volta a pedir isso daí. De um ponto de vista histórico aqui, tentando ver a história dos hebreus e dos judeus, não faz sentido. Deus não pede isso para Abraão. Deus não pede para os patriarcas. Deus volta a pedir para Josué, mas para mostrar que era o mesmo Deus que falava com Moisés. Ele repete essa ordenança. Quando a gente olha nas observações, aqui a voz que ainda nem sequer
havia se apresentado revela ser divina. É Deus falando que era Deus. Mas como? Se ele ainda não fala o nome dele, que vai ser a apresentação formal de Deus é no verso 6. Porque no quinto a gente sabe que é Deus? Dentro da sociedade egípcia, e aqui a gente está vendo que Deus está lidando com o homem hebreu, mas de cultura egípcia, né? Dentro da sociedade egípcia, os sacerdotes que promoviam rituais para os deuses pagãos, para os falsos deuses, eles também cumpriam rituais litúrgicos. Como os sacerdotes cristãos, como os sacerdotes judaicos, eles tinham rituais para serem cumpridos, que exigiam uma formalidade. E uma formalidade comum entre os sacerdotes era que aquele homem que ia entrar diante da presença da divindade, ele deveria estar descalço. Ele não poderia usar sandálias ou qualquer sapato. Então, quando essa voz fala para Moisés, tire as sandálias dos pés, a atenção de Moisés é chamada mais uma vez, é redobrada, porque olha, peraí, dentro da minha cultura, só fica descalço um sacerdote diante de uma divindade. Deus utiliza essa figura, utiliza essa prática que não era santa para um hebreu, e Deus não vai tornar ela como uma doutrina, não vai querer que façam isso, mas para se comunicar com Moisés que estava desviado do propósito. Do Moisés que era egípcio e não sabia o que era uma divindade, a divindade correta. Então Deus usa o linguajar dos dias de Moisés para que Moisés entendesse que está falando com Deus. Então Deus fala como um egípcio para despertá-lo para o verdadeiro Deus. Então Moisés foi chamado a atenção com esse simples tirar das sandálias. E aí Deus vai se revelar. Aqui a voz se apresenta como Deus. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então nós temos a paternidade de Deus sendo explicada a partir de 4 homens. O Deus de seu pai. Quem era o pai de Moisés? A observação vai nos mostrar, era Arão, como nós vimos nas aulas passadas. Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas de Israel. Deus está dizendo assim, Moisés, tem o seu pai que te gerou, eu sou o Deus dele. Mas veja que ele não está falando que era Deus de qualquer egípcio. Porque Moisés foi adotado por uma família egípcia para crescer na corte, foi adotado pela filha de Faraó, mas Deus não diz que é Deus dessa família. Dos fora da aliança, não. Mas dos dentro da aliança, Deus diz, eu sou o pai, eu sou o Deus de seu pai. Sou o Deus do seu pai, eu venho antes do seu pai, eu tenho governo sobre a sua linhagem de sangue, sobre Arão. E eu tenho governo, uma paternidade espiritual sobre Abraão, Isaac e Jacó, que são as paternidades espirituais do seu povo. Então veja, Moisés, se você para olhar pelo lado do seu pai terreno, do seu pai natural, eu exerço uma paternidade, eu exerço uma divindade sobre ele. Se você olhar pela parte do legado, da espiritual, desde Abraão até Jacó, até Israel, eu tenho autoridade. Moisés, você não tem fuga. Você entendeu que tem uma divindade diante de vocês, porque ela pediu para você descalçar os pés, e agora você entende qual divindade é. É a divindade verdadeira, que vem do seu pai natural e do seu pai espiritual. É a divindade realmente manifesta diante de você como o Deus Pai dos pais. Então veja, Deus sinaliza para Moisés que ele era uma divindade, agora Deus está explicando qual divindade é, o único e soberano Deus, o Deus Pai de Arão, o Deus Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então esse Deus, ele faz a questão de explicar quem ele era. Moisés tem medo de olhar para Deus. Ter medo, até a gente tem que entender na Bíblia que há uma diferença entre temer e ter medo. Moisés, ele olha para Deus com medo, talvez com uma parcela de temor, porque logo esse Deus se revela para ele, mas com uma parcela de espanto também, porque quão distante Moisés estava dessa história, quão distante Moisés estava dos propósitos de Deus. Deus não vinha mais se comunicando com o povo e Deus vai falar com ele. Provavelmente ele ecoou na mente dele alguma história que Joquebede, a mãe, ou Arão podem ter contado, né, sobre o Deus verdadeiro, alguma lembrança. Lembra que a geração dos pais de Moisés não teve acesso a nada escrito, porque foi o próprio Moisés que escreveu. Então era uma geração que trabalhava com uma história oral. Então Moisés teve que relembrar e gerou um temor. Olha, o Deus que falou com Abraão, o Deus que fala para Jacó, desceu o Egito, está voltando a falar agora comigo. Isso dá um temor e também gera medo em Moisés. Verso 7. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitos, dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo, o povo, das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Resumindo, a gente já sai do verso 6, vai chegar numa série de 2 versículos agora que mostram que Deus é um Deus presente, mesmo que não seja visto. Por quê? Deus fala para Moisés, certamente via a aflição do céu, eu vi a condição que o meu povo estava,
ouvi o clamor, me atentei para os lábios dele, me atentei para a angústia do coração e conheço o sofrimento. E já tenho visto o que ele tem vivido. Então, quando o povo esteve aflito, eu estava vendo. Quando o povo clamava, eu estava ouvindo. E quando o povo estava sofrendo, eu já tinha conhecimento de tudo isso. Eu já tinha levado o povo para essa condição e eu já estava com ele. Isso nos faz entender, novamente, que Deus é um Deus presente. Por pior que tenha sido a escravidão, Deus jamais abandonou o povo dele. Por pior que tenha sido o relacionamento com o faraó egípcio, por mais dura e cruel que foi a escravidão, Deus não ignorou o povo. E muito legal, muito precioso é saber que Deus ele tanto vê a aflição como ouve o clamor. A aflição que o povo passou não era responsabilidade deles, porque estava sendo imposta, eram escravos. O sofrimento também não era responsabilidade, pois eram escravos, era imposta. Agora, o clamor é uma atitude do povo. O que o povo fez? Clamou a Deus. O povo não tinha direito de ir adorar, e esse é o mote do Êxodo. Deus proporcionando liberdade para uma adoração, e Moisés mais para frente vai falar com o faraó isso. Mas aqui Deus está respondendo a uma situação que é imposta, mas a um clamor que é liberado. É como se houvesse uma concordância. A situação está tão difícil, o povo clama e Deus reage. Talvez se não houvesse o clamor, não haveria a manifestação de Deus. É uma suposição, mas nos dá a entender a partir daqui. A aflição e o sofrimento não foram suficientes para que Deus falasse com Moisés. Foram suficientes para que Deus tivesse conhecimento da situação. Mas quando o povo clama, Deus reage. E é muito interessante ver que Deus reagiu onde? O povo falou no Egito, no deserto, clamou, falou com Deus. A resposta de Deus foi no Horebe, lá diante do monte com Moisés. O povo pediu num lugar, Deus respondeu num outro. O povo pediu num tempo, Deus respondeu num outro. Isso nos faz entender que talvez o que nós estamos pedindo hoje, o que nós estamos clamando hoje, não necessariamente vai ser respondido hoje e não necessariamente vai ser respondido neste lugar. O clamor de um povo de um tempo, num lugar, foi respondido para um homem num outro lugar, num outro tempo, até que isso se concordasse, até que Moisés chegasse até esse povo e fosse a respostas do clamor e da intervenção divina para ele. Mas nesse momento é separado. O povo clamou num lugar, Deus respondeu num outro. Deus não parou de agir, só o povo ainda não tinha conhecimento da ação de Deus e assim na nossa vida, né? Deus continua trabalhando até que do nada as coisas são resolvidas. O do nada é só porque a gente não conhecia a parcela da história. Verso 8, por isso desci, Deus na sarça ardente, de novo, aquela sarça tinha uma manifestação da presença de Deus, era uma epifania, a manifestação visível, palpável de Deus, a fim de livrá-lo. Por que que Deus desce numa sarça? Para falar com Moisés? Não. Para ter uma experiência com o homem? Não. Para levantar um homem que vai livrar o povo. Veja que Deus quis sim falar com Moisés, obviamente, isso está claro no texto, mas Deus falou com Moisés com um propósito. Deus não quis se relacionar com Moisés para ver se estava tudo bem na vida de Moisés, porque Deus estava desocupado. Deus quis levantar Moisés com um propósito de livrar o povo. Moisés, eu me relaciono contigo, eu desci nessa sarça para livrar o povo. Eu, como Deus, não vou até lá, mas vou te vocacionar. Isso nos mostra a ação de Deus na nossa vida. Quando Deus desce do céu, a presença de Deus é manifesta na terra, seja numa expressão coletiva de um culto, ou seja no momento de intimidade que eu tenho na oração, ele vai libertar alguma coisa. Deus vai promover algo, seja me libertar de uma característica pecaminosa, ou seja promover a libertação para uma outra pessoa. Deus, ele não é preguiçoso, mas ele não se movimenta em vão. E isso vai nos mostrar o verso 8. Deus só desce do céu para se manifestar numa sarça, quer dizer, para se limitar a uma condição terrena, passageira, que não tem nada de glória, como uma sarça que tinha extraviado por qualquer lugar, Deus desce para libertar um povo. Então, toda vez que Deus ele desce, de certa maneira, de um sentido figurado, desce para se relacionar conosco, é para promover libertação. E em Cristo nós sabemos que é a libertação do pecado. Deus não se movimenta em vão, apesar de não ser sedentário ou preguiçoso, Deus não se movimenta em vão. Ele se movimenta para livrar o povo dos egípcios, né? Então tem a libertação e agora tem a promessa. Tem a ordenança de Deus e tem a finalidade. Deus se manifesta para livrar o povo, mas não só isso, para levá-lo. Veja que Deus não quer fazer com que o povo seja livre e peregrino. Deus quer que o povo seja livre e também caminhe em direção a uma promessa. Levá-lo para a terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. É a terra de Canaã, a terra prometida. Então Deus ele diz, eu desço do céu para livrar o meu povo, libertar de um lugar e levá-lo para outro lugar. Deus ele está utilizando de figuras terrenas, né, de espaços, mas na verdade ele está falando principalmente de tirar o povo de uma condição de escravidão espiritual para ter liberdade espiritual. O Egito oprimiu o povo,
o deserto vai ser um lugar de perdição, mas Deus quer levar para o lugar de intimidade. Foi necessário que Deus utilizasse os reinos daquela época e os territórios geográficos daquela época. Mas a finalidade de Deus é levar o povo para um lugar que mana leite e mel, que vai ser, claro, uma explicação de um conforto, sim, econômico ali, que vai ter o que eles vão encontrar coisas prontas já na Terra Prometida, né? Vai ter sustento, mas principalmente vai ter abundância espiritual. Deus vai tirar o povo da escravidão e vai levar eles para uma Terra Prometida. Nós chegamos aqui na série, então, de 11 a 14, continua o texto, né? Tem um salto ali, mas o texto vai dizer: Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Tá vendo que Moisés, ele pode se encaixar nesse propósito, mas ele tem certa resistência em se inserir quase como se não fosse digno de ser aceito entre os filhos de Israel. Deus respondeu: Estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste lugar. Lembra? Moisés foi até Horebe, tem que voltar ao Egito para depois levar o povo até Horebe. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser: O Deus de seus pais me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: Qual o nome deles? Então o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Na primeira série do 11 e 12, Moisés pergunta a Deus: Quem sou eu? Os olhos que estavam atentos para a sarça que ardia e não se consumia, que se revela como uma divindade, até se revelar como Deus verdadeiro, eles começam a olhar para si. Da mesma maneira que Adão olha para o fruto e a consequência da queda de Adão for olhar para a sua intimidade e ver que está nu, Moisés tem uma distração de olhar para a divindade, para o propósito de Deus e depois se rebaixar à condição de olhar para si mesmo. Moisés não precisava mais olhar para si, depois que Deus falou do propósito na vida dele. Mas Moisés, como ser humano, ele começa a se questionar se ele tinha capacidade. E é óbvio que ele não tinha. E nenhum homem tem capacidade de cumprir nenhum chamado, a não ser capacitado por Deus. E Deus não está rejeitando Moisés, mas ele está tentando fazer Moisés olhar para um lugar de segurança, não de dúvida. Foi como Pedro, que enquanto olhava para Cristo, caminhava sobre as águas, quando olha para os lados, ele afunda. Quando a gente tira os olhos de Deus, tira os olhos do propósito, tira os olhos do Espírito Santo queimando, a gente já não sabe para onde vai, a gente só dá de cara com a nossa condição humana de incapaz. Pedro naufragou, Pedro se afoga, Adão olha para a nudez e Moisés olha para a sua incapacidade. Os três que têm em comum, quando eles deixam de olhar para Deus, eles veem um ser humano incapaz. A resposta de Deus foi muito interessante no verso 12, porque convida Moisés a olhar para o próprio Deus. É como se nesse diálogo fosse um diálogo de ajuste de olhares. Moisés olha para Deus e se vê capaz. Moisés olha para si e se vê incapaz. O que Deus fala? Deus não conforta, falando: Moisés, você vai vencer, Moisés, eu vou te dar vitória. Moisés, você vai ser levantado. Deus não faz promessas individuais para Moisés nesse momento. Deus só fala: eu estarei com você. Você é incapaz, mas eu estarei com você. Pode reparar que Deus não está se atentando tanto para as reclamações de Moisés. Deus vai lá e se apresenta na situação. Então, Moisés, enquanto você olhar para você, você é incapaz, mas eu estarei com você. E você tem a opção, Moisés, de olhar para a sua incapacidade, olhar para o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Deus do seu pai e seguir no propósito. Deus deixa de discutir a incapacidade de Moisés para se apresentar como autoridade que era necessária para o cumprimento do propósito. E este será o sinal. Veja que Deus, além de chamar a responsabilidade para si, ele aliancia o indivíduo que está sendo chamado. Deus não joga palavras, né? Deus não sai distribuindo palavras ao vento, mas uma pessoa que Deus se comunica e responde a Deus, Deus forma uma aliança com ela. Por quê? Deus vai lá e faz um sinal para Moisés. Moisés, você vai trazer o povo neste lugar e eu vou falar com o povo. Vocês vão me adorar nesse lugar. Deus não fala que ainda vai dar a lei. Mas com você, Moisés, eu já tenho uma aliança. Porque você vai, mas tem que trazer de volta. Eu vou estar contigo no Egito, mas você vai trazer para cá. E o que o povo vai conhecer, você já vai ter conhecido. O que o povo vai ter uma intimidade, você vai ter a segunda. Você vai estar mais profundo nisso daqui. O que o povo vai ouvir, você vai ouvir mais ainda, Moisés, porque parte disso eu já te contei. Essa é a aliança que Deus faz primeiro com Moisés, para depois Moisés levar o povo, que você quiser, adianta no texto, vai ler em Êxodo 19, é a lei, né, a Torá, o ensino da parte de Deus. Seguindo no texto, quem é esse Deus? Nós vimos que é o Deus que falou ao pai de Moisés, que falou a Abraão, Isaac e a Jacó. Mas textualmente, quem é esse Deus? Esse Deus é Yahvé, é Javé. Esse Deus que está falando no 14, eu sou o que sou,
é uma dificuldade que os copistas e os tradutores bíblicos tiveram de tentar traduzir o nome desse Deus. Porque de um ponto de vista da tradição hebraica, da tradição judaica, o nome de Deus é impronunciável. Se você olhar, tem um tetagrama ali, YHWH. Por mais que nós tentemos traduzir, colocando depois vogais, porque no hebraico original não tem vogais, depois tentaram se colocar vogais e chegaram a uma conclusão de um nome perto de Yahvé, que por português seria, né, Javé, algo assim, não se podia dizer o nome de Deus. Inclusive na tradição judaica, quando se transcrevia, né, o Antigo Testamento, as passagens que falavam de Deus com esse tetagrama, os sacerdotes tinham que se purificar novamente. O povo não vai falar esse nome de Deus, eles se consideravam indignos de pronunciar esse nome de Deus, por isso que diziam o Adonai. Então o Adonai, que é o Senhor, na verdade eles queriam dizer esse nome, mas se consideravam indignos, porque eles não podiam falar o nome de Deus em vão. Então esse ser que ainda para Moisés é difícil de compreender, ele vai e lança: eu sou o Senhor, Moisés. Eu sou aquele nome que não pode ser dito. E Moisés tem a certeza que está diante do Deus Criador. São 3 revelações. Deus falando para Moisés tirar as sandálias dos pés porque estava diante de uma divindade. Deus se revelando como a única divindade, pois era o Pai, era o Deus Pai. Deus do pai de Moisés, Deus do pai, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E agora ele especifica exatamente quem ele é. Agora ele dá um nome. Tira as sandálias dos pés, Moisés, porque você está diante de uma divindade. Eu sou o Deus dos seus pais e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E agora eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Mas aí tem uma parte interessante no verso 13, que Moisés pergunta para Deus. Nós temos 2 formas de entender essa questão. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Quando me perguntarão quem falou com você, qual é o nome? Primeiro, uma inquietação de Moisés. É assim: eu preciso ter certeza do nome dessa divindade, o nome de Deus, para que quando eu chegar diante dos israelitas que não conviviam comigo, eu tenha autoridade para dizer: esse indivíduo me enviou, Deus enviou. Porque se ele chegasse: olha, o Deus Criador de todas as coisas, pai de Abraão me enviou. Tudo bem, um hebreu podia fazer isso a qualquer momento, mas ele tinha que saber o nome realmente que Deus compartilhou com o seu povo, precisava. Então o primeiro ponto é ter a legalidade para que o povo ouvisse. E o segundo ponto é, novamente, o Moisés egípcio está falando com Deus. Se Deus se precavindo, e quando Moisés está chegando e coloca um costume egípcio para que Moisés chegasse diante de uma divindade, ele fala: descalça os seus pés. Agora Moisés está tentando reagir ainda como egípcio. Por quê? Dentro da tradição ritualística, sacerdotal dos egípcios, dos pagãos que adoravam falsos deuses, cada divindade tinha um nome público e um nome privado. Então, Osíris, Ísis, eram nomes públicos que todos que chegassem aos templos saberiam. Mas os sacerdotes, somente eles, detinham um nome verdadeiro. É como se socialmente houvesse um apelido, mas o nome verdadeiro era um nome oculto, secreto, que só os sacerdotes e poucos deles sabiam. Cada divindade tinha o seu sacerdote e cada sacerdote dessa divindade sabia o nome original. Então, de repente, um sacerdote de Osíris sabia o nome verdadeiro, o nome original de Osíris, mas não sabia o de Ísis, não sabia o de Amon-Ra. Era dessa maneira. E quando Moisés pergunta para Deus: qual é o nome dele? Qual é o seu nome? Moisés, de certa maneira, está tentando dizer assim: se você me falar o seu nome, eu terei controle sobre você e eu poderei fazer o que eu quiser com o teu poder. Eu poderei ser como os sacerdotes egípcios que controlam a ação de suas divindades, pois têm um conhecimento do nome próprio. Moisés tenta fazer isso com Deus. Deus não tem medo e se revela como o Senhor, só que o livro do Êxodo vai nos mostrar que Deus inverte essa lógica. O Moisés que tentou ser controlado por Deus o Moisés que tentou ser controlado por Deus vai ser controlado por Deus. O Moisés que tenta controlar Deus, ele vai ser controlado por Deus. Então, o Moisés que achava que diria palavras para Deus e Deus se movimentaria conforme as palavras ditas por ele, vai ver o inverso, vai ver Deus toda hora: Moisés, faz isso. Moisés faz aquilo. Moisés, não ora agora não. Moisés, levanta o cajado. Moisés, toca a rocha. Moisés, desce e fala ao povo. Moisés, sobe. Deus, se você reparar no Antigo Testamento, no Pentateuco, Deus é repetitivo e toda hora manda Moisés fazer alguma coisa. Deus estava invertendo a lógica do que Moisés tentou fazer com ele. Moisés tenta, como egípcio, saber o nome original de Deus para controlar Deus. Deus responde: não, o meu nome é esse. Eu sou o que sou. Eu sou Javé, eu sou o Senhor Criador, o Deus universal, eu sou o Deus verdadeiro. Mas agora, Moisés, eu não sou uma autoridade que me subordina a você.
eu sou o princípio da autoridade e você tem que subordinar a mim. Então Moisés vai falar com Arão. Estou mandando Arão, vocês voltam para o Egito e vão falar com o faraó. Moisés fala com os anciãos. Moisés, vai embora do Egito. Deus vai inverter essa lógica e vai ser extremamente controlador com Moisés. E você pode olhar no Antigo Testamento, Deus não exerce esse controle tão metódico sobre outro indivíduo. Então nós acreditamos sim que Moisés ele tenta ainda como resquício do egípcio que havia nele, dominar Deus por meio de um conhecimento da identidade do Senhor, mas o Senhor inverte e lida com Moisés da mesma maneira, e Moisés passa a ser realmente aquele usado por Deus. Em contrapartida, espiritualmente, isso é a maior graça que alguém pode ter. Espiritualmente, Moisés fez o que Cristo fez. Por quê? Porque Cristo morreu no madeiro como um servo, que foi entregue, não por vontade própria, né? Porque ele fala, Pai, faz passar de mim esse cálice, conquanto seja feita a sua vontade. Cristo dizia que só fazia o que viu o Pai fazer. Cristo foi um servo obediente porque fez tudo o que o Pai pediu, assim como Deus obrigou Moisés a fazer. Então Moisés, até nesse sentido de ser controlado por Deus porque tentou controlar Deus, ele tipificava Jesus. Que Jesus não fez nada além do que Deus pediu. Jesus, se tinha descanso é porque Deus pedia. Se Jesus curava é porque Deus pedia. Se Jesus se movimentava é porque Deus pedia. Jesus foi extremamente controlado nesse sentido por Deus, assim como Moisés foi extremamente controlado por Deus a partir do Êxodo. E essa é a conclusão do nosso estudo, né? A conclusão de como Deus ele levanta um indivíduo que foi extremamente útil. Porque, veja, só é útil para a obra de Deus quem é utilizado por Deus. Ninguém é útil se não for utilizado. Ninguém pode ser muito bom, cheio de graça, de talentos, cheio de dons, se não estiver disponível para ser utilizado. Por isso que Deus muitas vezes escolhe os improváveis, porque quem é improvável e incapaz não tem problema em ser utilizado. Deus discute com Moisés quando? Quando Moisés estava na corte? Não, Deus discute com Moisés, vai conversar aqui, quando Moisés era um pastor. E lembrando das primeiras aulas, ser pastor era exercer uma profissão indigna para um egípcio. Quando Deus faz com que Moisés herde, né, de certa maneira, provavelmente, o cajado de Jetro ou o cajado de outro homem, Moisés era um nobre da corte que se torna pastor, Moisés carregava na mão o símbolo de uma vergonha. Por quê? Porque Moisés deixou de ser nobre e se tornou escárnio para um egípcio, se tornou um pastor. Moisés não tinha mais o que oferecer para Deus, talvez por isso tanta insegurança. Moisés não era mais um nobre egípcio. E Deus faz questão de usar esse Moisés caído. Moisés talvez poderia ter sido levado, né, à nobreza, assim como foi com José. José, dentro do propósito, foi exaltado. Mas Moisés, quanto mais ele se aproximou do propósito, mais ele caiu socialmente. Deus quebra Moisés para poder fazer com que ele cumpra todo o propósito. Quem está disponível é útil para o ministério. Aquele que não quer ser usado nunca vai ser útil. Isso acontece com Moisés. Então, nessa série, nós vimos a trajetória de Deus formando um povo num contexto de escravidão, Deus fazendo com que o povo estivesse amargurado espiritualmente para levantar do meio dele, na hora mais escura, um libertador que vai conduzir esse povo para uma realidade, tipificando Cristo, que na plenitude dos tempos, como Paulo disse, foi levantado por Deus, foi enviado por Deus para libertar agora não só o povo de Israel, mas todo aquele que crê, que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Nessa série nós vimos Moisés, então um indivíduo que junto com Davi mais tipifica Jesus Cristo no Antigo Testamento. Eu espero que o testemunho de Moisés tenha sido edificante para a sua vida, como foi para a minha. Eu espero que os ensinamentos a partir desses 3 primeiros simples capítulos da Bíblia, né, capítulos do Êxodo, tenham sido relevantes para você refletir o povo que você está inserido, o lugar que você está inserido e o chamado e a vocação que Deus tem colocado para a sua vida. Moisés, ele não libertou somente a si, ele libertou a sua família e libertou a todo um povo de um lugar de escravidão. Para concluir, essa é a responsabilidade nossa como cristãos. Nós fomos chamados a ser libertadores. Nós fomos chamados a, junto com aqueles que Deus nos dá, seja a nossa família de sangue, ou seja, a nossa família espiritual, nós somos chamados para sair de um lugar de escravidão e ir para um lugar de bênçãos. Tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Tirar a nossa família de um lugar de pecado, de frieza espiritual e levá-las para a plenitude de Jesus Cristo. Sair de uma vida rasa, superficial, sofrida, para chegar a uma vida de glória e bênçãos com Jesus Cristo. A história do Êxodo é a história de Moisés, e a história de Moisés é a nossa história, se nós olharmos com esse ponto de vista, de encontrar a nossa responsabilidade e encontrar Cristo em Canaã, Cristo nos nossos dias. Então, que Deus te abençoe e que a leitura desses livros do Antigo Testamento sejam frutíferas na sua vida
com o segredo de encontrar Cristo nas passagens. Não estudamos Moisés por Moisés, mas estudamos Moisés para encontrar Jesus Cristo, a tipificação de Cristo onde Cristo tivesse sido enviado. Esse é o segredo para entender todo o Antigo Testamento, principalmente o livro do Êxodo. Deus abençoe.